durmam, né? Se eu estiver fazendo vocês dormir, dá um grito aí para poder a gente balançar. Agradecer aí a André pelo convite, né, de participar aqui desse evento, que eu acho que é extremamente importante para o Brasil, né, como produtor de cacau. E, enfim, os colegas que nos antecederam, o professor George, o professor Olímpio vai ainda, o Aldo, né, Adonias, enfim, todos aqui que, porventura, dedicaram um pouco do seu tempo para passar a experiência. Aí, Sérgio, tudo bem? Na verdade, assim, o que é que eu quero passar para vocês aqui? É mais um bate-papo com as experiências que a gente tem nesse cultivo de cacau, seja ele em áreas tradicionais ou em áreas não tradicionais, como é o exemplo dessa região aqui, né? Eu sou da PSS Agro, essa é uma empresa minha, né, e que já está no mercado há um bom tempo, e a gente atua, como foi dito, em áreas de culturas não tradicionais, tradicionais, em perímetro irrigado, em consórcios de sistemas agroflorestais, né? E temos clientes pequenos, médios, grandes, temos parcerias, por exemplo, como Santa Colomba, DM4, aproveitar para agradecer a DM4 e a Cantagalo por ter cedido a possibilidade da gente usar algumas fotos das fazendas, porque tem fazendas que a gente tem contrato de confidencialidade, a gente não pode divulgar, né? E essas duas nos disponibilizaram, então eu quero aqui aproveitar para agradecer. Então, trabalho no sul da Bahia, na Bahia de um modo geral, sul, extremo sul, área de cerrado, mas também fora do estado, né? Alagoas, Rio Grande do Norte. Novo cenário da cacauicultura. Então, o que é que a gente está vendo hoje? Uma escassez de mão de obra, a Dona Dias tocou nesse assunto, mão de obra é uma dificuldade, ele se posicionou, informando, inclusive, que se a mão de obra for tratada de uma forma diferenciada, ela vai ter uma resposta melhor, você consegue concentrar. Isso, de fato, é uma verdade, mas hoje a gente está vivendo um momento muito difícil de mão de obra, porque políticas públicas, e, enfim, é uma mão de obra que, para nós, para quem recebe é pouco, para quem paga é muito, e tem uma qualidade muito ruim, essa é a verdade. Vocês aqui na região sul do país, sul, né, centro-oeste, oeste, a gente vai tendo uma facilidade melhor, mão de obra mais qualificada, mas nós no Nordeste sofremos muito com mão de obra e a demanda é grande. Demanda entre produtores, entre culturas. Isso gera um aumento de custo, além da mão de obra, a gente tem uma pressão muito forte, né, com agroquímicos, fertilizantes, maquinários, isso tudo gera um custo de produção para a gente muito mais alto. A necessidade, então, de elevar a produtividade, porque a gente precisa ser competitivo, senão a gente não consegue se posicionar nesse mercado, mesmo o cacau tendo uma rentabilidade alta. Cacau com produtividade, como foi dito pelo professor Sodré, aí, acima de 100, 150, você tem a rentabilidade extremamente alta, muito alta, mas a demanda também é muito crescente de mão de obra, porque 60% a 70% do nosso custo de produção é mão de obra. A gente busca qualidade e sustentabilidade, isso é normal, porque a gente precisa agregar valor ao nosso produto, então a gente precisa imprimir uma qualidade melhor, mesmo quando é commodity, porque a gente pode, com commodity, conseguir um preço melhor, pelo fato de você ter uma qualidade melhor do seu produto, né? E a parte de sustentabilidade é o tripé, né? A gente busca esse processo, a gente é cobrado como produtor. Eu não disse no início, gente, eu também sou produtor, não sou só consultor, eu tenho uma propriedade em Grapiúna, ali, Bahia, e sou viverista também, e eu sei o que é estar do lado que vocês estão, porque também sou produtor, entendeu? Então, a gente busca a sustentabilidade, porque, inclusive, a gente tem uma pressão de fora, que a gente precisa ter exatamente esse cuidado, porque a gente precisa passar para as nossas gerações futuras um meio ambiente mais ajustado, né? Então, a gente já viu que onde você tem esse processo de uma extração efetiva, violenta, sem levar em consideração esses três pilares, econômico, social e ambiental, o desastre já é uma coisa clara e óbvia, né? Então, a expansão, outra coisa que é importante a gente ver aqui, é que, com a expansão das áreas de cacau para áreas não tradicionais, tem umas vantagens extremamente grandes
de não cometer os erros que foram cometidos no passado. Primeiro, que são regiões que a topografia já facilita, né? Normalmente áreas de topografia plana, levemente ondulada, já são perímetros irrigados, que isso é algo extremamente importante, já aplicam a tecnologia, porque em perímetros irrigados, se tem profissionais qualificados, já melhora essa condição. E isso tudo, esses contextos juntos, ele nos ajuda a fazer algo diferente. Então, vocês estão tendo aqui a oportunidade de fazer algo muito bem feito, com alta tecnologia e alto resultado. Pontos relevantes no processo de mecanização. Mecanização começa no seu projeto. Então, primeiro vocês precisam se perguntar, o que é que eu quero produzir? Porque isso define os próximos passos. Vou dar um exemplo claro. Vocês querem produzir cacau gourmet. Então, se vai produzir cacau gourmet, a gente tem limitação no uso de máquina de abertura de fruto. Por quê? A máquina de abertura de fruto, vocês vão ver em foto, ela deixa um resíduo de casca que interfere no processo de fermentação. Então, o projeto é extremamente importante você definir o que você quer. Além disso, o tipo de cacau que você vai produzir, o espaçamento da linha entre linha é outra coisa. A gente precisa mecanizar. Eu preciso ter um espaço. Todos vocês já conhecem cacau, imagino que sim, né? A gente trabalha com cacau novo, até 2 anos, é muito tranquilo. A locomoção de máquina ali. Mas no momento que ele vai ficando mais velho, ele vai fazendo um túnel ali, que a gente precisa ter máquina propícia para passar ali. Então, eu preciso de uma distância mínima. Então, no projeto, você tem que definir qual é a minha largura de entrelinha. Eu vou querer mecanizar de forma plena, qual é o meu espaço na linha, porque eu tenho que fazer conta. Quanto menor é a minha densidade, menor é o meu resultado operacional, óbvio, porque na fase inicial, por exemplo, até o 3º, 4º, 5º ano, você tem um indivíduo contribuindo muito ali, porque é fruto por planta. Se eu tenho 800, se eu tenho 1.000 ou 1.250, eu estou falando em 25% a mais em cada espaçamento desse. Isso tem uma influência muito grande no resultado final do seu negócio. Então, é extremamente importante. A linha, ela tem que ser muito bem locada. Você vai mecanizar. Eu não posso ficar com a linha parecendo um rabo de cobra. A linha tem que ser muito bem ajustada e, de preferência, de forma trabalhada com GPS. A genética influencia. O professor Sodré, salvo engano, que falou em relação ao BN. Veja, o BN é uma planta que tem uma dificuldade enorme de mecanização. Porque ela tem dificuldade na sua formação. Ela estiola muito, ela tem pouca lignina, ela não tem um tronco firme. Ela vira, rasga e abre exatamente para a área onde você vai movimentar com máquina. Então, o BN é excelente do ponto de vista de qualidade industrial, mas ele é uma planta que tem muita dificuldade na mecanização. O terreno, eu já falei, a topografia, ela influencia. Na minha região, por exemplo, a gente tem uma topografia muito movimentada, a gente tem problemas graves com isso, então a gente precisa fazer em patamar para facilitar, né? A idade das plantas, coloquei aqui só para chamar a atenção, que no primeiro ano é mais difícil ainda, porque as plantas estão muito novas, sensíveis, e nossa equipe nem sempre ela está qualificada para ter o cuidado na hora de aplicar um herbicida, de fazer até um translado dentro da área. Eu já vi casos de passar por cima de muda recém-plantada, que é um absurdo, é a equipe treinar. Então, a gente precisa ter uma equipe qualificada. Eu vou dar uma acelerada, gente, porque tem bastante slide, e eu já estou só com 26 minutos ali. E um outro fator é a disponibilidade de equipamento. Nós, infelizmente, no cacau, assim como foi no café, no citros, a gente não tem muita máquina disponível para a cultura. Então, quem está fazendo esse trabalho? O produtor. O produtor maior, ele está se associando para criar implementos que possam nos dar facilidade na mecanização. Onde mecanizar? Do preparo de solo até a unidade de beneficiamento. Então, você tem a primeira foto ali, que é um solo trabalhado, e aí o professor Olímpio vai falar, certamente, na parte nutricional, mas a gente calibra esse solo em área total, depois a gente trabalha com uma adubação de suco, com suco de plantio, ou seja,
dando todas as condições para a planta desenvolver bem e apresentar o máximo do seu potencial genético. E a gente chega até a unidade de beneficiamento. Vocês vão ver que tem várias fotos que eu vou passar aqui, com o processo de unidade de beneficiamento sendo totalmente mecanizado, como se fosse uma linha de produção, que é o que certamente vocês vão buscar. Eu coloquei a colheita ali de provocação, porque hoje a gente ainda não consegue colher fruto mecanizado, certo? Mas depois da colheita, para frente, ou seja, a abertura de fruto e a parte de pós-colheita, a gente consegue fazer perfeitamente. E só não a poda de formação, até o processo de colheita, a gente também consegue mecanizar com todas essas atividades que estão aí. Principais desafios, como eu falei, equipamento específico, a gente precisa buscar parceiros que nos ajudem a desenvolver máquinas específicas para o cacau, em especial as máquinas que dêem alta qualidade e produtividade no processo. Por exemplo, na abertura de fruto, na colheita efetiva. Ainda não colhemos, mas estamos buscando possibilidade de fazer colheita mecanizada. Aí volta aquela história da gente ter uma arquitetura da planta adequada e um alinhamento muito bem feito para que a gente possa ter facilidade no processo seguinte de mecanização. Imagine uma colheita mecanizada. Se a planta não tiver com a arquitetura ajustada e não tiver alinhado, como é que se colhe? Não se colhe, né? Não sei se vocês já viram aquelas máquinas que colhem maçã, por exemplo, né? Então, é um processo que vai caminhar por aí. E não se iludam, vai ser criado uma máquina para fazer colheita. Colheita de cacau e quebra representa 30% do nosso custo de mão de obra. Então, quanto mais eu produzo, quanto maior é a minha produtividade, mais a minha demanda de mão de obra nessas duas áreas, colheita e quebra. O terreno declivoso e mal trabalhado. O que é mal trabalhado? Às vezes, vocês têm um terreno aqui muito bom do ponto de vista de topografia, mas na hora que eu estou montando minha área, eu deixo esse terreno todo cheio de ondulações, né? E isso cria uma dificuldade depois na minha operação mecanizada. Então, o que é que a gente tem que fazer? Passar a niveladora. Depois que você faz o processo, tem que trabalhar com niveladora para você deixar a sua área onde vai ser trabalhada com máquina muito mais ajustada, facilitando o seu manejo. E um outro fator é investimento. Uma máquina, para fazer um trabalho, por exemplo, de poda, se a gente for dar um exemplo de poda especificamente, se você for comprar uma máquina de mercado específica para cacau, mais um trator, que você tem que disponibilizar esse trator para a máquina, vai lhe custar em torno de 500, 600 mil reais. Então, tem que ver qual é o tamanho do módulo que suporte a mecanização. A outra opção é trabalhar de forma associativa. Então, a gente ter um módulo pequeno, mas eu vou me juntar mais 5, mais 6, mais 7, e a gente vai ter aquele equipamento compartilhado. Aí funciona. Então, é algo que é para chamar a atenção, que o investimento não é baixo em mecanização, mas é extremamente viável. Um módulo que suporta bem uma mecanização são módulos acima de 100, 150 hectares. Aí ela já vai sozinho. Abaixo disso, tem que ser compartilhado, porque o custo é muito alto. Vantagem da mecanização, menor dependência de mão de obra, né? Isso aí gera uma qualidade muito melhor nas operações, né? Desde que nossa mão de obra seja muito bem capacitada e treinada. A gente consegue ter maior produtividade operacional, né? E qualidade na atividade. Se você pensar assim, uma aplicação de fertirrigação, como foi dito aqui agora pelo pessoal da Netafim. Mas se você não for fazer fértil, que é maravilhoso, você vai fazer por cobertura, com uma máquina qualquer dessa, uma Minami da vida, enfim. Se você for atrás da máquina depois que ela está calibrada, e você fizer blocos de metro em metro, é possível, está muito próximo a quantidade de grão, de um metro para o outro, porque realmente a distribuição é muito uniforme, muito bem feita, se a máquina está calibrada. Nenhum homem consegue reproduzir aquilo. Então, a qualidade da operação é muito boa. Repare, eu não estou dizendo que o homem é indispensável. O homem sempre vai ser aquele que cuida da máquina, aquele que trabalha na máquina, aquele que faz o negócio acontecer. Mas a máquina faz muito bem feito, se comparado com a atividade feita apenas manual. E isso reduz custo e, por consequência, fica mais competitivo, né? Aí vamos agora na parte de fotos. Então, vou passar para o lado de cá para facilitar a vida também de vocês verem. Então, aqui, o preparo de solo, né, a gente, como eu falei, a ideia é fazer uma calibração em área total. Aí você vai distribuir corretivos, não importa, né? E a ideia dessa calibração de área total é a gente fazer perfil, né? Então, a gente tem um solo em perfil preparado para que aquele sistema radicular desenvolva bem,
que a gente possa ter robustez nele, que ele possa absorver bem os nutrientes necessários, que ele também possa ser mais competitivo na absorção de água, já que você tem um sistema radicular muito mais robusto. É importante fazer uma incorporação com grade, né, porque você vai construir o perfil. Lembra que eu não consigo fazer... tem elementos que a gente tem dificuldade de deslocamento no solo, né, e a grade pesada, na nossa região a gente usa arado, porque o solo é muito argiloso. Isso força fisicamente que esse elemento desça, né? A parte de suco de plantio, eu deixei ali essa baliza para novamente falar para vocês da importância do alinhamento do suco ser perfeito, porque isso vai nos ajudar na mecanização de todas as atividades seguintes, seja ela de roçagem de linha, aplicação de herbicida, de colheita, pós-colheita, enfim. A gente precisa desse alinhamento muito bem feito. De vez em quando a gente faz a marcação, e a ideia é que seja um subsolador profundo. A gente usa um subsolador florestal com haste de 1 metro de altura, exatamente para a gente botar fósforo, né, nesse perfil. Ele vai até 1 metro, o fósforo, para que a gente consiga desenvolver mais vigor no sistema radicular. A gente usa também distribuidor, né, de matéria orgânica. Vocês têm uma ideia, um solo desse aqui, a depender das condições do solo, a gente joga até 10 toneladas de composto orgânico por hectare em suco de plantio, que é um volume estupidamente alto, né? Se eu trabalhar com a distância de 4 metros na entrelinha ali, a gente está falando de 2.500 metros linear com 10 toneladas distribuídas. É um volume realmente alto de composto. Além da gente fazer outra calibração de fósforo, como eu falei, a gente joga de 600 quilos por hectare em linha de plantio com o iorim, que é um produto extremamente rico do ponto de vista de fósforo, mas também de micronutrientes, né? A gente fecha esse suco mecanizado e depois bate uma grade niveladora para facilitar o plantio. O plantio mecanizado, hoje, você tem diversas máquinas que trabalham com isso. Tem a máquina da esquerda aqui, que é da Mundo Novo, a Hidrautec, que vocês conhecem, é do lado direito, e tem outras tantas aí. Eu, por uma questão de, como eu falei no início, tem empresas que eu tenho um contrato de confidencialidade, não posso mostrar todas as máquinas que a gente tem, mas isso está no YouTube, está por aí, vocês conseguem ver facilmente. Todas as máquinas são boas. Não sei quem foi que comentou, acho que o professor George aqui falou também que essa máquina que ele está falando aqui, essa é a máquina da Mundo Novo. Ela, como as outras, você tem uma produtividade variando aí entre 700 e 1.000 plantas por hora. Essa variação é por conta do espaçamento da linha. Então, dependendo do espaçamento, você tem mais velocidade ou menos velocidade. E você consegue produzir mais ou menos. Mas, enfim, entre 600 e 1.000 plantas por hora plantadas, muito bem plantadas. Essa que é a facilidade. Se o homem fosse fazer nesse mesmo conceito, considerando muda de tubete, ele plantaria 500 no dia de serviço. Se alguém distribuir essas mudas para ele só vai plantar, ok? Se for muda ensacolada, não passa de 200, se alguém distribuir na frente. Então, o plantio com plantadeira é extremamente muito bem feito e muito produtivo, não tem nenhum problema do ponto de vista de pegamento. A gente tem ações que a gente faz depois do plantio para diminuir os bolsões, uma série de fatores, ok? Só tem um fator que ali eu não posso plantar ele com a cultura anteriormente plantada, né? Então, é um cacau a pleno sol. Por exemplo, tem gente que faz plantio de cacau com mamão. O mamão é excelente consórcio inicial para o cacau, mas o mamão vai primeiro, então eu não posso plantar mais mecanizado, vou plantar na mão, certo? Agora, quando é a pleno sol, é possível. A parte de controle de mato, você tem, na frente tem as roçadeiras, mas olha o que eu falei do alinhamento aí, gente. Ó. Quando você pega uma situação dessa, aí é um exemplo de café, né? Porque, como eu falei, eu não pude botar a de cacau. Mas o sentido é o mesmo. Se a linha estiver desajustada, se estiver ondulada, se estiver, né, mal trabalhada, a máquina vai pegar nas suas plantas
e vai lhe dar um prejuízo enorme por deriva ou até por acidente físico mesmo, cortando, quebrando a máquina. Esse aplicador de herbicida do lado direito é interessante porque ela tem aquelas molinhas articuladas e ela tem rodinhas no chão. Então, ela copia o solo, facilita aí o processo para o operador e diminui o processo de deriva. A do lado esquerdo aqui é um pH 400, está sem as laterais, mas pode ser usado. E, normalmente, a gente usa mais esse equipamento do lado esquerdo quando a gente está fazendo nosso plantio já numa idade maior, né? Porque facilita a vida. O menino da Netafim falou em relação ao mulch. Quando a gente faz uma área com gotejamento, a gente pode usar o mulch, tem um mulch de plástico, né, que nos dá 30 meses de garantia. Você fica ali um bom tempo sem ter problema de mato, porque mato, vocês que são produtores, começaram a produzir já, ou aqueles que estão pensando em produzir, mato competição no primeiro ano é um dos principais problemas para controle e desenvolvimento da lavoura do cacau. Tem as roçadeiras articuladas e a roçadeira convencional. Volto a frisar, o alinhamento ele tem que estar muito bem feito para quem tem problema. Essa articulada é aquela que vai e volta, vai e volta. No primeiro ano é difícil a gente usar ela, porque o nosso tronco do cacau, o nosso caule ali está muito novo. Quando ela passa por cima, não tem ainda firmeza suficiente para fazer essa roçadeira articulada voltar. Então, não é uma coisa para você usar no primeiro ano, mas depois do segundo, com a planta mais estruturada, é possível usar, certo? Parte de pulverização, a gente tem os pulverizadores, de um modo geral, que são os arbos, os PUs da vida, é muito fácil. Quando você precisa de um volume maior de solução, você vai usar um produto desse. Mas você também hoje tem o drone como uma realidade. As pessoas, eu não sei se vocês todos já viram a aplicação do drone, todo mundo tem uma dificuldade de entender, acha que a aplicação de drone com baixa vazão, né, 20, 30 litros por hectare, não faz uma boa cobertura no cacau, mas não é bem assim, não. Olha aqui, ó. Ali é uma aplicação com luminol, aquelas fotos lá direito. Olha, ali é o chão, aqueles pontos claros ali mais amarelos, é onde o produto efetivamente chegou. Veja que a cobertura ela é boa. O que precisa é saber o tipo de bico para usar. Você tem que calibrar o equipamento, né? A velocidade, a altura do voo, a faixa aplicada. Uma coisa que é importante é você fazer esse treinamento da sua equipe. Essa área que você está vendo aplicada ali, a gente trabalhou com várias vazões, vários bicos e alturas diferentes, e a melhor foi essa aí. A gente trabalhou com 20 litros de calda, por incrível que pareça, velocidade de 20 a 25, com a faixa molhada de 8 metros e uma altura de 4 acima da copa. Bico duplo de quebra de tensão de gota, e deu esse resultado maravilhoso aí. Então, quando você pode fazer mão de um uso rápido, por exemplo, um drone desse aplica 20 hectares por hora, gente. Um pulverizador daquele que você viu ali, o Arbus, aplica 8 hectares por dia. Então, é uma diferença estupidamente alta. Então, tem tipos de patógeno que a gente pode fazer com o drone, tem outros que a gente vai ter que fazer por volume com o pulverizador. Então, quando a gente quer fazer um controle para indução de florada, uma série de fatores, a gente pode usar mais vazão. E quando eu quero fazer um controle específico de uma enfermidade que eu possa molhar bem por cima, eu posso usar o drone perfeitamente, que vai me dar uma agilidade e vai contribuir para a redução de custo muito grande. Aqui é o exemplo das adubadeiras, né, que ela é muito versátil, a gente pode usar ela para adubar cacau adulto, né? Do lado esquerdo aqui, ela aduba simultaneamente 2 linhas com uma perfeição maravilhosa que nenhum homem faz. Com rendimento alto, uma máquina dessa faz 8, 10 hectares por dia, fácil, sem nenhum problema, com um tratorzinho cafeeiro pequeno, de 45, 50 CV, ele vai atender bem. Mas também eu posso usar ela para fazer, ali é uma aplicação de matéria orgânica no suco, está vendo? No suco de plantio, eu também posso usar ela sem problema algum, também com esse mesmo rendimento. A aplicação é perfeita, uniforme. E aqui a parte da podadeira. Não sei se vocês já viram aí essa máquina, essa podadeira.
A poda ela está dividida, como foi dito aqui por pessoas que nos antecederam, ela é dividida em poda de formação, em poda fitossanitária, em poda de manutenção, né? Enfim, você tem vários tipos de poda. Essa máquina não substitui o homem, entenda bem. É importante deixar claro isso. É uma máquina que vai agilizar seu processo, mas a poda, ainda final, deve ser feita na mão, para ajustes e correções. Qual é a vantagem que tem nessa máquina? Quando a gente está produzindo cacau, gente, se vocês olharem no primeiro ano de produção, terceiro ano de plantio, no quarto, no quinto ano, vocês vão ver que você tem uma intensidade de florada e um vigor produtivo muito grande e crescente. Quando essas plantas estão mais velhas, 8, 9, 10 anos, você vai ver que diminui a intensidade de florada. E, às vezes, você não entende o que é. Dentre outras coisas, tem um fator que é extremamente importante. Eu acho que foi novamente o professor Frodé que falou, que é a luminosidade, a quantidade de luz que está passando para estimular exatamente essa planta a emitir flores. E essa máquina nos ajuda nisso. Primeiro fato, eu abro o tempo todo espaço para a entrada de luz, para diminuir a pressão de umidade, que por consequência de doença, e para fazer algo que é mais importante também, gente, que é facilitar o trânsito das outras máquinas na área. Quando eu não tenho esse espaço, vocês estão vendo ali aquele espaço entre plantas, eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de entrar com a máquina de abertura de fruto, porque ela é alta. Ela pega no galho de cacau e ela rasga a planta de fora a fora, ela abre embaixo, você perde uma área produtiva que você levou 4, 5, 6 anos para construir. O cacau, ele é responsivo, ele vai voltar a ter, mas vai levar mais quanto tempo para você ter uma estrutura novamente formada. Então, essa máquina, para você ter uma ideia, nós passamos, aqui um exemplo da fazenda DM4. A Adonias tocou no assunto da DM4, falou, inclusive, de produtividade. O ano passado, a DM4 tem 800 hectares de área plantada, toda em consórcio com coco. Ela tem, das 800, 400 em produção. O ano passado, produziu 63 mil arrobas de cacau. Uma produtividade média de 160 arrobas, mas tivemos áreas com mais de 250 arrobas por hectare. Vocês vão ver umas fotos aqui no final, que vocês vão ver que isso é uma realidade. Então, acima de 1.500, 2.000, 3.000 quilos de cacau é altamente possível. A nossa média Bahia-Brasil é baixa, mas, é como o George falou, a gente precisa trabalhar a tecnologia, né, e manejo para elevar isso, e sair de 30 para 50, para 70, para 80, não é algo assim, muito difícil, é exatamente aplicar um manejo adequado. Então, essa podadeira a gente passa a cada 45 dias, e ela faz entre 5 e 7 hectares por turno de trabalho. A DM4 tem 2 podadeiras dessa. Então, a gente trabalha o tempo todo com essa finalidade de abertura de luz, diminuir a umidade e melhorar o trânsito na área. Uma coisa que é importante, que é nessa podadeira, no início, o pessoal falava muito que a gente ia dar muito problema de doença, lasiodiplodia, né, ceratocisto, passando de uma máquina para outra, de uma planta para outra. Aí, o que é que foi feito nessa máquina? Essa máquina ela tem um tanque de 2.000 litros atrás, que injeta na lâmina produto específico para evitar a contaminação de uma planta para outra. Ela não só joga na lâmina, como ela joga nas laterais cortadas das plantas de cacau, certo? A parte de quebra de cacau, são 2 máquinas distintas, parece que são iguais, mas não são. Vejam que a do seu lado direito, todas as duas são alimentadas manualmente nessa máquina aí. Essa máquina, alimentada manualmente, ela tem um rendimento de quebra extremamente alto. A gente está vendo, esse bin de madeira aí suporta 600 quilos de produto mole, recém-quebrado. Ela quebra de 40 a 50 por dia. Alto rendimento, mas veja que ela vai com casca também nessa quebra. É inevitável. Agora, essa casca, na hora que a gente chega no processo de pós-colheita, a gente consegue eliminar ela na pré-limpeza, certo? A do lado direito tem uma máquina que a moega de alimentação ela é mais alta.
e a de baixo já é uma evolução da DM4, construída pela equipe da DM4, ele tem mecânico lá e soldadores, essas coisas. Essa é mais baixa para o esforço do homem ser menor. Aqui é o comparativo. Essa máquina do lado direito eu não posso mostrar a vocês, por uma questão de confidencialidade, mas, volto a dizer, isso também está aí, divulgado, né, no YouTube, uma série de coisas. Se vocês pesquisarem, você vai encontrar. Mas qual é a diferença? A primeira do lado esquerdo é aquela máquina já trabalhada pela DM4, mas é alimentada pelo homem. A do lado direito, ela tem um equipamento que puxa esse fruto do chão. Qual é a diferença especificamente? Essa máquina do lado esquerdo, você tem o operador e mais 10 colaboradores ali alimentando isso, se você tiver cacau, para ela produzir de 40 a 50 bins dia. Essa máquina do lado direito, ela só tem o operador e uma pessoa que fica atrás, porque às vezes fica um fruto que passou, ele pega esse fruto e joga no alimentador. E trabalha com 2 pessoas, mas só quebra 10 bins de madeira dia. Se você fizer a conta, a gente tem um valor similar entre eu trabalhar com esse sistema alimentado por homem ou de lá. Qual é a vantagem que a gente tem? É que, gente, não é só a gente diminuir, não é só a gente ter o dinheiro para pagar a mão de obra, é que administrar pessoas não é fácil. Então, quanto menos pessoas eu tenho na minha operação, mais eficiente eu vou ser, menos problema eu vou ter. Porque, pense, uma fazenda como a Santa Colomba, que vai produzir em área de 2.500 hectares, é uma prefeitura, né? Vai ter que ter um responsável só por pessoas, né? Pensando como se fosse em um processo de prefeitura mesmo. Então, essa máquina, o que é que precisa? Nós precisamos das parcerias para a gente desenvolver melhor essa máquina, porque quem está desenvolvendo essa máquina são os produtores, um DM4, uma Santa Colomba, que se associa e gasta com o processo de desenvolvimento. Outras empresas, né, exemplo de Barri, também nos apoia nesse sentido, enfim. A gente precisa ter esses outros desenvolvedores que já estão aí no mercado, que conhecem do processo, ajudando a gente nesse sentido. Aqui a parte de pós-colheita, veja que quando o cacau sai de campo, ele entra num processo de linha de produção. Aí é uma área para commodity, viu, gente? A gente não tem muita coisa, que é tudo em linha. Você vai ver aqui na sequência, mais organizado, no pé direito alto, pensando em tirar aquele fluxo de acidez que tem ali, né, no momento de fermentação e secagem, para não recontaminar. Então, você tem que ter um pé direito alto. E você tem ali os secadores rotativos ao fundo, e o processo vai em linha. Aqui nós vamos ver. O cacau chega do campo como? A semente chega em caminhões, basculhante. Aqui tem uma moega de recepção. Joga nessa moega. Essa moega tem um parafuso sem fim, ou helicoidal, que transporta para o pré-limpeza. Esse pré-limpeza, ele separa a casca da semente. A casca cai aqui, a semente na frente, onde vocês vão ver. É um processo de paleta com água e peneira, que faz essa evolução. Aqui, do pré-limpeza, a semente cai no despolpador, e aí é importante falar, se for fazer cacau com quebra mecanizada, é necessário despolpar, e aí é um contrassenso, porque as pessoas falam que quebrar cacau e despolpar, a polpa é o alimento da fermentação. De fato, isso é uma verdade, mas não é absoluta, porque se eu não despolpar, eu faço a fermentação alcoólica, mas a acética não acontece, o cacau não ganha temperatura. E quando a gente despolpa, nesse caso que vem com semente, ou com casca, a casca cria um fator no processo, desde o início, ele entra em um processo de fermentação com uma mistura de tanino, que descaracteriza aquela fermentação, e quando eu despolpo, eu consigo fermentar, fermenta bem, o cacau fica muito bom, na prova de corte, de cheiro, é excelente. Fernandinho, ele é certificado, mas ele vende sempre como super prêmio. O cacau dele é muito bem feito, assim como o da Santa Colomba. Então, aqui você tem duas pré-limpeza para 4 despolpadora, acondicionado, né, no bin de madeira. Já tivemos todo tipo de teste
em bag, em tudo isso, mas o que ainda funciona muito bem é o BIM de madeira, por incrível que pareça. O material tem diversos formatos, esse aí é de 600 kg verde, que vai dar aí 150 kg seco, né? Porque você tem um resíduo da 600 verde quando ele vem no campo, mas você tira uma parte de casca, que dá aí um resultado de 600, de aproximadamente 10 a 11 caixas de cacau ou arroba, né? A parte do revolvimento é importante, e a gente precisa processar a qualidade, melhorar o processo final, e ele pode ser feito com tombador, que é esse do lado esquerdo, ou, no caso da gente hoje lá, a gente eliminou o tombador, trabalha com uma empilhadeirazinha, descarregando na moega, a moega no sem fim faz o revolvimento. Esse mesmo material, ele é jogado nessa moega, tem outro transportador que vai para a tulha, e na tulha alimenta os secadores rotativos. Você tem secadores rotativos, tem horizontal, enfim, tem vários tipos que funcionam perfeitamente. Isso pensando em grandes volumes, em área de escala. Quando você pensa em área pequena, você pode secar ele em secadores normais, que a gente chama de estufas, sem problema algum, mas o processo de revolvimento é importante ser feito para você ganhar escala, volume, velocidade, qualidade, sempre no tombador, certo? Quando você seca esse cacau, meu tempo já está esgotado, gente, mas já estou acabando. Quando esse cacau é seco, ele abre a portiola, cai naquela moega ali, e por uma esteira é transportada para o silo, do silo entra numa pré-limpeza ali, depois numa decimétrica, e a gente, na balança, pode armazenar em sacos pequenos, a legislação permite, de 25 quilos, antigamente era saco de 60, não é mais permitido. Então, saco de cacau, por uma questão da mão de obra, né, a gente ter o cuidado com a nossa mão de obra, pesos excessivos, então trabalha com saco de 25, ou bag aí de 1.000 quilos, trabalhado com empilhadeira. A indústria recebe as duas condições sem problema algum. Então, só para reflexão, a mecanização do cacau não é mais uma opção, é o caminho para viabilizar a produção em escala com eficiência. A mecanização aumenta a produtividade, qualidade e rentabilidade. E aqui é o que a gente busca de resultado, né? Isso aqui é plantas do grupo DM4, safra 2025, produtividade de 230 arroba por hectare, teve um custo de R$ 26.000 por hectare. Alguém perguntou de custo aí. O custo para a aplicação de alta tecnologia, vai ter uma variação, obviamente, pela idade da planta, mas vai variar aí, na idade adulta, com alta produtividade, acima de 200 arroba, entre 25 e R$ 28.000 por hectare. Custo de manutenção. Isso aqui o pessoal até disse que a gente pinta, que isso é foto da IA, né? Mas não é, gente. Isso aí, quem teve a oportunidade de visitar, ou está sempre aberta, a DM4 ela é muito receptiva, pode visitar lá, que vocês vão ver que isso é realidade ano após ano. Eu sou consultor da DM4 desde 2019. Graças a Deus, a gente fez uma boa parceria. É isso aí. Obrigado.